Vamos lá, pessoal. Aproveitar que a turma já está chegando. Uma boa noite a todos. Bem-vindos à terceira batalha aí da nossa série de saúde mental. Mais uma vez, eu parabenizo aí quem está com a gente mais um dia, 8 horas da noite. Podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas está querendo aprender sobre a saúde mental. Tivemos duas lives. A primeira foi uma apresentação, onde coloquei alguns dados alarmantes para vocês, de como a nossa área precisa realmente ter mais cuidado, ser mais falado. Como eu falei, vários artistas, atletas, influenciadores toparam, abraçaram a causa. E o Thiago Pereira é um embaixador junto da gente aí, principalmente na parte da saúde física e mental. Então, na sexta-feira, ele volta com a doutora Carla com a gente. Então, foi uma apresentação inicial, explicando todos esses dados alarmantes. Ontem, uma live muito especial com o Diego Hipólito. Vocês viram, pessoal, como ele é um atleta que a gente vê como assim, algo impossível de acontecer com uma pessoa como o Diego Hipólito, campeão mundial várias vezes, campeão, medalhista olímpico. Ele pode ter também depressão. Ele citou para vocês ontem, fez tratamento, psicoterapia e medicação. Não é isso que a gente quer fazer? Não é somar a força da medicina quando tem indicação com a psicologia? Por que eu estou batendo tanto na tecla, pessoal? Não estamos no mês de outubro, em relação ao câncer de mama? Qual que é a finalidade? Não é o rastreio precoce? Não é a gente conseguir identificar os sinais iniciais da patologia para evitar que o câncer se alastre, para evitar fazer a mastectomia e retirar do seio? Por que a gente não faz isso na psiquiatria? Por que tem que esperar ficar numa fase grave, onde tem que usar remédio, gastar dinheiro, saúde? Vamos mudar isso. Como é que a gente muda? Treinando vocês, psicólogos, que são a nossa porta de entrada. A maioria das pessoas busca ajuda com vocês. Mas eu não preciso saber diagnóstico. E aí o paciente vai ficar como? Vai ficar esperando ele ficar grave para ir no psiquiatra? É por isso que a gente está aqui. Vocês vão ver o tanto que a doutora Carolina também acredita e valoriza o trabalho de vocês. Eu quero medicar o quanto menos possível. E a maioria dos meus colegas também. Mas como é que a gente faz isso? Tendo psicólogos que estudam, que não saiam da sua zona de conforto, que não fiquem só na questão da psicoterapia, que saibam o básico do medicamento, saibam identificar sinais de recaída, saibam identificar a hora de chamar o psiquiatra para poder ajudar. É para isso. Tentar. Na minha prática, quando o paciente vem onde ele já tem sintomas, mas não preenche o critério inteiro, minha prática, de cada 10 que eu envio para meus psicólogos parceiros, apenas 2, em média, eu tenho que medicar. Atividade física, psicoterapia, psicanálise, ou seja, aquilo que ele busca para melhorar nas circunstâncias da vida é suficiente. Então nós temos que bater nessa tecla. É para isso que a gente está aqui. Como é que a gente faz isso? Botando o dedo na ferida, não é isso que nós estamos fazendo? Como é que a gente faz isso? Treinando os psicólogos a aprender a parte médica. Nós estamos aqui para isso. Treinando a população a entender, a buscar os sinais de suspeição de rastreio. Eu não estou aqui para ensinar psicólogo a fazer psicoterapia, apesar de eu ter feito a pós-graduação, em TCC, ter a possibilidade de fazer isso. Não quero, eu quero trabalho o quê? Complementar. Nós não estamos dividindo, nós estamos somando. Eu quero treinar vocês para a gente mudar essa realidade. Vamos para os dados alarmantes? Vamos? Setembro amarelo. O que a gente falou ontem? 90% dos suicídios, na época o paciente estava apresentando um transtorno mental ou tinha um histórico de já ter apresentado. Desses, 60% a 70% era de um quadro de um transtorno depressivo maior, conhecido como depressão. Desses, menos de 50% estavam sob tratamento adequado. Olha isso, gente. Aí eu te pergunto, por que não estava em tratamento adequado?
Será que não sabia que estava com a patologia? Será que os familiares acharam que era frescura ou algo desse tipo? Nós vimos ontem o Diego Hipólito falando que ele teve, tratou, superou e ganhou medalha. Por que nós, meros mortais, não podemos? Nós vamos esperar chegar no nível de ter que internar a pessoa, usar um remédio, sendo que podia ter sido feito antes. É igual dente. Estou com dorzinha de dente, eu vou empurrando, daqui a pouco vira um canal. Nós temos que mudar essa realidade. Nós estamos falando de morte, pessoal. A pessoa ela tem o desejo de morrer e tem um ato fatal. O Brasil é o país com o maior número de pessoas com transtorno de ansiedade do mundo. Entre os 5 em relação a transtorno depressivo maior. Nós não vamos fazer nada. Vai aumentar para quanto isso? Além disso, saiu a reportagem essa semana do Ministério do Trabalho. De 2019 para 2020, houve um aumento de 29% do afastamento de concessão, de afastamento de licença relacionados a transtornos da psiquiatria. Aí a pessoa vai para casa, ganha menos, fica em casa, piora a patologia, muitas vezes não tem acesso ao tratamento. Olha a bola de neve que vira. Nós temos que mudar isso. Eu saí da minha zona de conforto por vocês. Eu preciso que vocês venham comigo nessa. É por isso que eu estou trazendo pessoas influentes, pessoas para contar a sua história, para que a gente consiga estimular e ver o que acontece com qualquer pessoa. Por isso que eu estou aqui. Cadê os aviãozinhos, pessoal? Pessoal, aviãozinho, vamos? Vou mandar para 3 aqui. Só para quem realmente quer estar com a gente. Manda para os psicólogos, psicanalistas, profissionais de saúde, os pacientes, vamos lá. Quero 3. Vou mandar aqui, ó. Eu vou mandar para, ó. Tô mandando para 3. Mandando para 3 aqui, ó. Vamos lá. Pronto, ó. Agora eu quero vocês. Quero que vocês compartilhem essa live. Vão mandando aviãozinho para a gente crescer. Vamos crescer nosso movimento. Maitê Proença, pessoal. Amanhã vai estar com a gente às 18h30. Olha o que eu estou tentando fazer pela gente. Preciso de vocês. Manda aviãozinho. Chama quem tem dúvidas sobre saúde mental. Hoje uma convidada muito especial. Doutora Carolina Rossetti. Nós vamos falar de que hoje aqui, pessoal? Nós vamos falar sobre a parte medicinal da cannabis, principalmente sobre o THC e sobre o canabidiol. Tirem a emoção daqui da live. Nós não estamos aqui falando que é a favor ou contra de usar isso para fins recreativos. Nós estamos falando para questão medicinal. Não é para recreativo. Então tira a emoção. Que vocês já viram que como minha residência eu comecei lá na psiquiatria, na FRJ, sou pesquisador, então você sabe que aqui não tem conversa fiada, só vou onde o livro diz. Não tem que criar polêmica aqui para ganhar seguidor, algo desse tipo. Eu estou aqui pela ciência. Vocês já viram isso? Então eu trouxe simplesmente a médica, a primeira médica brasileira que teve a oportunidade de aprender sobre o cannabis lá fora, nos Estados Unidos. Mais quase 10 anos lá aprendendo. Ela simplesmente é a coordenadora dos estudos americanos para medicina relacionados a cannabis. Olha quem que eu estou trazendo para vocês, pessoal. Vocês vão poder tirar dúvida. Eu também tenho dúvida. Não é do meu dia a dia, mas eu não vou tapar meu olho, porque tem muito paciente com dor crônica refratária, tem muito paciente que já tentou diversas, também não consegue melhorar. Nós vamos ter que dar luz a todo mundo. Nós vamos dar luz a todos. Então, com muita honra aqui, eu vou chamar aqui a doutora Carolina Rossetti. Vou ver se ela já está aqui, peraí. Hoje nós vamos absorver bastante conteúdo, para mim, da pessoa, da médica que mais entende desse assunto no país. Cadê? Ela aparece aí. Doutora Carolina Rossetti, que prazer receber você aqui. Olá, prazer, que prazer estar aqui. Parabéns aí pelo trabalho, muito bom. Obrigado, Carol, obrigado de verdade. E eu sei que você está muito ocupado. Para quem não sabe, a doutora Carolina ela tá em 30 lugares ao mesmo tempo para falar desse tema, tá, pessoal? Está na Bandeirantes, está no Senado, está na Câmara, enfim. Ainda tem... outra coisa. Vocês vão ver o tanto que a doutora Carolina ela acredita e apoia o tratamento associado com a psicoterapia, com mudança de estilo de vida, com exercício físico. Não é só medicação, ela pensa igual a gente aqui. Doutora Carolina,
Muito obrigado mais uma vez. Vou deixar você se apresentar. Fala um pouquinho da sua experiência, fala um pouquinho de onde, como é que você chegou aí nesse tema. Está todo mundo aí querendo escutar hoje. Sim, foi muito sem querer, na realidade. Eu estava estudando para o meu Revalida americano, né? Como você mencionou, eu fiquei lá quase 10 anos. Eu cheguei, assim, tentando todos os métodos que eu tinha em mãos para manter ali o equilíbrio, 14, 15 horas de estudo. E chegou uma hora que eu não conseguia mais nem comer e nem ter um sono de qualidade. Era uma insônia mesmo, eu não conseguia desligar com tanta informação. Fui prescrita Zolpidem, que é o Stilnox, o Pax aqui. Eu fiz o uso de um comprimido e foi extremamente efetivo, mas foi tão efetivo que eu fiquei preocupada de tomar a segunda vez e ficar assim, minha preocupação era a dependência química. E aí, numa busca de alguma outra opção, um colega médico mencionou que sobre a cannabis. E eu não conhecia nada, eu não sabia que existia um uso medicinal para cannabis. Coloquei na internet e encontrei um artigo científico mostrando que a cannabis tinha o potencial de morte de células cancerígenas, na apoptose celular. E aquilo me impressionou demais, porque eu estava estudando tantas horas e como assim nenhum lugar falou que tinha esse potencial. E aí eu vi que era muito mais do que a apoptose. Então eu descobri o uso em condições diferentes, como o autismo, dor crônica, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, depressão, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, insônia. Então eu vi que era, principalmente a ansiedade e insônia, para mim, naquela época, eram duas questões centrais. A gente está falando de que ano, Carol? Isso em 2012 que eu descobri 2012. isso. Quase 10 anos atrás. Né? E aí em 2013 eu já comecei a pensar assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Por que que isso não está na mão de todo mundo? Por que não está na faculdade? Por que eu não tenho isso no meu livro? Descobri que a gente tem um sistema chamado sistema endocannabinoide, que é um sistema chave fechadura, onde a gente produz endocannabinoides no nosso corpo, inclusive no leite materno, no colostro e no leite. Os canabinoides estão ali presentes. Então pensei, como assim? Se a gente produz essas moléculas, por que está demonizada? É uma planta totalmente demonizada. Eu descobri que foi toda uma questão de um lobby, muitos ganhos, inclusive financeiros, de pessoas do governo. Existiu uma questão também racial na época que isso foi feito. E eu entendi que não era um desafio de ciência, era um desafio de comunicação. A forma com que essa planta foi comunicada era o desafio central. Então eu comecei a estudar, entender como eu podia fazer a diferença. Cada vez que eu descobri algo novo, como por exemplo, que os dois principais canabinoides da planta, o CBD e o THC, a gente tem miméticos no nosso corpo. A anandamida e o 2-araquidonilglicerol são produzidos no nosso corpo pelo sistema endocannabinoide e esses canabinoides da planta se ligam da mesma forma nos receptores que os internos. Então eu falei, olha, aí tem alguma coisa. Por que estão escondendo isso? E realmente, eles estavam escondendo porque eles tinham um interesse muito grande, porque existe realmente um potencial terapêutico em diferentes doenças. E a gente tem que pensar na questão dos efeitos colaterais, né? De todas as medicações alopáticas que os pacientes estão usando. Você trouxe a informação que o Brasil é o país que tem mais pacientes ansiosos do mundo, e a gente também ganha em outro quesito aqui, que somos o país que mais consome Rivotril do mundo. Perfeito. Então, considerando isso, eu comecei... O que eu posso fazer? Eu comecei a estudar. Vi que o desafio era a forma... Primeiro que os médicos não estavam sendo comunicados. Os profissionais de saúde, de uma maneira geral, não estavam sendo comunicados sobre esse potencial. E comecei a ver como eu poderia participar disso. E comecei a desenvolver um produto. Eu já tinha trabalhado com desenvolvimento de produto nutracêutico durante a minha faculdade, a Açaí na época. Vi que os nutracêuticos devem ser estudados pelo seu potencial e comecei a desenhar. Olha, eu acho que a gente tem que fazer um material mais técnico, as embalagens tem que ter descrito claramente quais são os componentes que tem nessa planta, o médico tem que entender como faz esse manejo, porque é extremamente personalizado. E nesse momento eu estava em Nova York, fiquei em Nova York 7 anos, me mudei para Los Angeles com um projeto já debaixo do braço, vamos fazer acontecer.
Aí claro, um time foi criado, a gente desenvolveu inicialmente uma linha de produtos comestíveis, depois disso eu comecei a fazer consultoria para empresas e para médicos também. E numa dessas consultorias, eles mostraram que eles tinham interesse de vir para o Brasil, duas empresas diferentes, eu ajudei na parte técnica, e todo dia eu ficava com médico e paciente no telefone, porque os médicos que estavam prescrevendo aqui eram poucos ainda em 2014, né? E eu tinha essa experiência fora, ali no mercado regulado. Então eu ajudava a fazer manejo, estratégia, como é que fazemos os desmames. E acabei vindo para o Brasil, porque eu estava mais ficando tempo no telefone do que lá trabalhando. Resolvi voltar, abri uma empresa de educação, porque como você, eu entendi que a gente tem uma missão maior de espalhar esse conhecimento para as pessoas. Como voltei a atender, continuei fazendo a consultoria técnica aqui fora do Brasil, em diferentes países, mas essa minha experiência fora me ajudou a trazer o conceito de uma forma mais estruturada, de forma com um olhar científico, com um olhar educacional, porque todas as pessoas precisam ter essa informação. E comecei a fazer advocacy. A senadora Mara Gabrilli me chamou para uma audiência pública no Senado. Foi aí que eu comecei. Depois eu fui chamada em audiências pela bancada ruralista, pela Comissão Especial de Medicamentos Formulados com Cannabis, na Alesp, aqui em São Paulo. E hoje tive a honra de estar presente no lançamento da Frente Parlamentar de medicamentos de cannabis medicinal aqui em São Paulo, na Assembleia Legislativa. E a primeira a primeira frente parlamentar do Brasil. Então, é muito trabalho, porque a gente precisa espalhar essa palavra, mas eu estou muito feliz que a gente está caminhando. E, por último, você mencionou... Só para concluir, alguns meses atrás tive a honra de aceitar nessa posição de coordenadora internacional da Academia Americana de Medicina Canabinoide, porque orgulho pra gente. Juntar essa experiência dos médicos de fora e trazer para cá é algo que está me deixando muito animada de ver que agora vai, agora está indo, finalmente. Bom, Carol. Pessoal, primeiro, vamos pegar algumas falas que a doutora Carolina trouxe aqui. Ela está falando alguma coisa que é a opinião dela ou ela está falando de algo que ela pesquisou em estudos científicos? Então, você vê que não tem... Tirem a emoção, né, da questão do tema. Vão para a parte científica. Né? São estudos que foram feitos, principalmente lá fora, que no Brasil ainda está caminhando. Você acabou de ver a doutora Carolina falar sobre isso. Então, lá fora, ela ficou quase 10 anos lá estudando isso e trouxe essa experiência para cá. Segundo ponto. Vocês viram que ela falou aqui sobre receptor interno? Quando eu estava finalizando minha residência médica, tinha um medicamento aqui que os endocrinologistas utilizavam, que era o rimonabant. O rimonabant, ele era um antagonista desses receptores que ela está dizendo. Ela citou aí, vocês viram? THC e o canabidiol. São os dois ela vai dar mais exemplos daqui a pouquinho, com maior propriedade em relação à parte medicinal. Mas, por exemplo, o THC, ele tem uma capacidade de aumentar o apetite, dar sonolência, né? Enfim, em alguns casos. O que um pesquisador pensou? Bom, mesmo quem nunca usou a cannabis, tem um receptor dentro, produz, né, elementos parecidos. Será que se eu fizer um medicamento que, em vez de estimular, for um antagonista do receptor endocannabinoide, será que o paciente emagrece? Porque se eu coloco seu ativo com o THC, ele ganha peso, aumenta o apetite. E se eu fizer o contrário? Olha a ideia que o cientista teve. E ele fez o rimonabant. Quando a gente fala de pesquisa de perda de peso, até a gente teve uma live do Dr. Valmir Coutinho, alguns 3 meses atrás, doutor Carolina, que foi trabalha comigo, é meu sócio aqui na clínica, e ele é ex-presidente da Federação Mundial de Obesidade, a pessoa que mais entende do assunto. E ele falou para mim na época da live, falou assim, foi um medicamento revolucionário, porque ao longo de 1 ano de tratamento, a sibutramina e o xenical, que é o que tinha na época, a sibutramina, ao longo de 1 ano, perda de 3 a 4% pelo medicamento. O xenical, em torno de 2%. O rimonabant, que era o Acomplia, 10 a 14% de perda de peso. Revolucionou. Só acontece, na fase 4 de pesquisa, viram que aumentou muito
os quadros depressivos, os quadros de suicídio tirados do mercado. Mas para você ver, mesmo quem nunca usou a cannabis, tem o receptor lá, porque ele usou justamente o contrário, para mostrar que é um estudo, é uma questão científica, é técnica. E aí, doutora Carolina, se você pudesse passar para a gente assim, o THC, o canabidiol, ou seja, as diferenças de um de outro, ou seja, as propriedades anti-inflamatórias, enfim, dá uma pupurri para a gente aprender com você. Certo. Só um ajuste. A minha experiência são 8 anos, eu fiquei quase 10 nos Estados Unidos, mas no comecinho eu ainda não tive contato. Mas, bom, agora é só isso que eu faço da vida, então mudou bastante. Mas, de qualquer forma, eu vou começar pelo sistema endocannabinoide, porque ele que é a estrela. A cannabis é algo a mais que manipula esse sistema, que a gente pode manipular também de outras formas. Mas é um sistema complexo, é um sistema chave-fechadura. Além do receptor e do ligante, a gente tem ainda enzimas de síntese e degradação e os subprodutos dessa degradação, que também são importantes ali na questão bioquímica do corpo. E os receptores, eles estão ali porque produzimos esses ligantes. Então, a anandamida e o 2-AG, o 2-araquidonoilglicerol, são os nossos endocannabinoides. Tem alguns outros, tem outros receptores canabinoides, os mais conhecidos são o CB1 e o CB2. O receptor CB1 é mais localizado no sistema nervoso central e órgãos vitais, e o receptor CB2 é mais localizado em células do sistema imune. E esses receptores, eles não só têm uma correlação com o ligante, mas o THC e o CBD também se ligou ali. Então, Anandamida é bliss, Ananda em sânscrito é bliss, é felicidade. Eu achei bem interessante, né, a colocação desse nome. Então, Anandamida é mimético ao THC da planta. E o 2-AG é mimético ao CBD da planta. E é por isso que existe essa baixa também de efeitos colaterais, porque o nosso corpo já está acostumado com aquelas moléculas. Como no nosso centro respiratório não existem receptores canabinoides, a gente não tem a preocupação de morte por overdose. Overdose sendo um consumo maior de cannabis do que se deve, existe, mas a morte nunca foi documentado, nenhuma morte. Eu acho que assim, é tão impressionante. Eu acho que isso é muito impressionante, da gente considerar que a dipirona, ela ali em algum momento a gente vai ter uma situação de catástrofe, mas nos canabinoides não, a não ser que... Só um minutinho, garoto, só me interromper. Pessoal, está tendo muita pergunta, eu prometo para vocês que no final a doutora Carolina vai responder algumas, tá? Fica tranquilo que eu estou de olho aqui em vocês. Desculpa, pode continuar. Imagina. Então eu acho que é importante a gente falar disso porque a segurança é uma preocupação. Canabinoides sintéticos podem levar à morte, mas o consumo da planta in natura não há nenhuma morte reportada até agora. Então, o mais interessante desse sistema é um sistema que visa a homeostase. Foi descoberto na década de 1990, apesar de já estar sendo estudado desde a década de 1940, mas acho que cada vez que a gente estuda, a gente consegue ver mais funções desse sistema. Então, considerando que é um sistema que visa a homeostase, e as doenças nada mais são que o desequilíbrio no nosso corpo, a gente pensar que tem um sistema que só serve para isso, eu acho que é muito interessante. Eu acho que tem uma analogia legal aqui para eu trazer do sistema endocannabinoide, a gente pensar no nosso corpo como uma banda. Então tem o sistema endócrino, que é o violino, tem o sistema imunológico, que é a bateria, e tem um maestro dessa banda. O maestro dessa banda é o sistema endocannabinoide, que fala, olha, menos sistema imunológico, mais sistema endócrino. Então, a gente tem essa modulação dos outros sistemas fisiológicos e aí sim a gente consegue trazer esse equilíbrio no nosso corpo. Com relação aos canabinoides em si, vou trazer aqui uma analogia. Se a gente pensar que tem um avião saindo do aeroporto, tem duas turbinas. Uma turbina é o CBD e outra turbina é o THC. Mas quem está sentado no banco do motorista não é um canabinoide, do piloto, né? É o terpeno, que são os óleos essenciais que estão nessa planta. Então, a planta, como sistema, também é complexa.
É uma planta que tem mais de 480 compostos já documentados. São 3 categorias principais de componentes: os canabinoides, mais de 100 já documentados, os terpenos, que são os óleos essenciais, e os flavonoides, é o que dá cor e sabor aos alimentos. E eles, quando eles funcionam em conjunto, eles têm um efeito que se chama efeito comitiva. Então é muito mais seguro quando a gente consome a planta como um todo do que se a gente consome esses componentes isolados. E é interessante porque a gente tem essa percepção ou esse conceito que é passado, você estava mencionando, né, da questão da fome, que as pessoas usam a cannabis e ficam com fome. Isso acontece em muitas plantas, mas existem plantas de cannabis, que são milhares de plantas diferentes de cannabis. Tem plantas que aumentam o apetite e tem plantas que diminuem o apetite. Então, dependendo do terpeno que está junto com aquele THC, tem paciente que fica horas sem comer. Tem plantas que são usadas para déficit de atenção, que as pessoas ficam com muita energia e com o apetite extremamente reduzido. E existia esse conceito antes de que um era do mal e o outro era do bem, né? O CBD era do bem e o THC é do mal. Mas não, tem condições, por exemplo, síndrome de Tourette, que a gente tem muito mais resposta quando a gente usa o THC do que quando a gente usa o CBD. Só interromper rapidinho. Pessoal, vocês estão escutando o que ela está dizendo? Manda aviãozinho, eu quero para 8 pessoas que escreveram assim, ó, aonde vocês vão achar no Google as informações que ela está trazendo? Olha só a importância hoje, porque é um tema que cada vez mais você que é psicólogo, o paciente vai até você vai perguntar. Daqui a pouco a doutora Carolina vai falar o tanto que ela não abre mão do tratamento da psicoterapia junto de mudança de estilo de vida. Então isso aqui não é para médico, isso aqui é para você que é psicólogo, porque o paciente vai te perguntar também. E você vai ter que compartilhar. Eu não é, doutora Carolina? Você trabalha um trabalho com psicólogo associado lá? Sim, eu não. Com certeza. O psicólogo da nossa equipe, inclusive, ele faz redução de danos. Ele tem essa especialidade de redução de danos. Então, a gente precisa trabalhar dentro de uma equipe multi para fazer isso acontecer. Não adianta só o médico, ou só o psicólogo, ou só o nutricionista saber disso. A gente tem que trabalhar em conjunto. E a cannabis tem mesmo esse potencial de alívio de sintomas. Agora, precisa fazer conjunto, igual você está falando. Então, acho que eu vou sair um pouquinho do sistema endocannabinoide, dos canabinoides, e trazer um pouquinho de como que a gente vê isso na prática clínica. Perfeito. Tá? Cadê os aviãozinhos, pessoal? Quero aviãozinho. Todo mundo tem que saber isso que a doutora Carolina está dizendo. Vai no Google procurar ver se vocês acham. Aqui é como aparece na prática. Ela vai transparecer para vocês como é que ela faz. Isso é quase um sigilo profissional que ela está dividindo aqui com vocês para ajudar nas informações. Principalmente você que é psicólogo, que vai trabalhar com isso no dia a dia, cada vez mais, porque as pesquisas estão evoluindo. Ajuda a gente, doutora Carolina, explica pra gente como é que é. Exato. E olha, os pacientes vão bater na porta. Os pacientes vão perguntar. Por quê? Porque está na mídia. Imagina se os psicólogos tratando pacientes com ansiedade, depressão, síndrome do pânico, pacientes que têm estresse no trabalho, pacientes passando por trauma. A cannabis, um dos usos dos Estados Unidos para cannabis é síndrome do estresse pós-traumático, que é uma condição de difícil controle. O seu paciente vai chegar e te perguntar. E a psicoterapia, o trabalho do psicólogo, com uma ferramenta que é segura, todo mundo fica mais seguro quando a gente está fazendo isso. Quando a gente tem uma terapia que tem menos efeitos colaterais e menos impacto negativo, a gente vai se sentindo mais à vontade de trabalhar. Então, como eu faço o cuidado dentro da minha clínica? Eu dividi em 2 etapas. Algo que eu chamo de PAN, que eu aprendi do Dr. Pedro Chestatsky, um colega do Sul, neurologista, e envolve uma mudança de estilo de vida. E a segunda parte, a parte das terapias e suplementações. Então, o P é o pensamento, A de alimento e M de movimento. Então, o P do PAN, a gente busca aumentar a resiliência desse paciente e cuidar da sua saúde mental. Porque meus pacientes são graves, crônicos e refratários. Ninguém vem aqui na minha clínica fazer um preventivo, porque a minha área é cannabis. Então, naturalmente, são esses pacientes mais graves. Então, na resiliência, é achar, junto com o psicólogo, metodologias,
terapias, o que puder ser feito para esse paciente para ele ficar mentalmente mais forte. Uma outra questão que eu trago também no P de pensamento é a autoestima. Um paciente que tem uma doença crônica, aquilo ali ele vai ficando frustrado. O paciente depressivo, ele não consegue sair do lugar. Um outro ponto que eu trago é a busca de propósito. Muitas vezes, nesses pacientes que têm depressão, têm desafios no trabalho, é porque eles não querem estar ali. Eles não entenderam para que eles... O que dá vontade deles levantarem de manhã e saírem para trabalhar. Então, a gente precisa achar esse propósito. Uma outra questão que também é muito central no que eu faço é viver no presente momento. Então, trazer técnicas... E normalmente eu uso um aplicativo que me ajuda nisso e também a meditação guiada, que é o Headspace. E aí eu trago algumas metodologias que eles podem usar no dia a dia deles para estar ali. Porque senão o paciente está ou pensando no futuro ou ele está pensando no passado. Ali no presente ele não fica. E um último ponto que eu acho que é bem impactante nos pacientes são os exercícios de gratidão. Que no começo, quando me falaram isso, meditação e exercício de gratidão, eu tinha uma resistência. Até que eu comecei a ver os estudos relacionados à meditação e escutar as respostas dos meus pacientes que começaram a fazer esses exercícios. Tem um exercício que é o Ho'oponopono. Não sei se aqui os psicólogos, até queria saber se eles já escutaram falar disso, que é como se fosse uma repetição de algumas frases e que aquilo, de alguma forma, traz um conforto para o paciente. Tem coisas que a gente tem mais base científica, como a meditação, e tem outros pontos, por exemplo, com o exercício de gratidão, que a gente tem menos, mas a gente tem que adaptar ali e entender o que vale a pena trazer para esse paciente como ferramenta. Na alimentação, é retirada de alimentos inflamatórios ou substituições. Então, o que a gente pode substituir? O glúten por pão sem glúten, massa sem glúten. Tem uma influência na parte de ansiedade. Não precisa ter doença celíaca para ser inflamado pelo glúten. E a gente sabe que existe uma correlação entre a ansiedade e a inflamação. E a gente precisa cuidar dessa inflamação para que o paciente tenha uma melhor qualidade de vida. O que mais eu substituo? Leite e derivados animais. Não é só a lactose. A gente está aqui preocupado com as proteínas do leite, como a caseína, que a gente não consegue tirar do leite, as outras proteínas do leite, além da caseína. E aí, pode falar. Não, só queria enfatizar, pessoal, vocês estão percebendo que ela está enfatizando diversas opções de tratamento associado ao canabidiol, por exemplo? Não é o que a gente está tentando fazer aqui, pessoal. Parece que até que eu combinei com ela. Nós estamos fazendo de tudo para colocar essas medidas não farmacológicas como também atores principais do tratamento. É isso que nós estamos fazendo. Ninguém aqui, a gente é médico, ninguém está aqui a favor, é remédio, mas não. A gente quer mudar, a gente quer justamente modificar essa situação. Uma pergunta que repetiu umas 3 vezes aqui já, doutor, já vou perguntar para você. Que é se o THC, o canabidiol, eles engordam, emagrecem, o pessoal já está querendo saber disso. Tem a ver aí com peso? Explica aí para gente. Tem demais. É o seguinte, o CBD, ele tende a diminuir a fome, tá? Porque o CBD, ele age muito na fissura. Não só na fissura da comida, mas na fissura do crack, da cocaína e até da cannabis para o uso adulto da cannabis. Diminui a vontade. O THC depende da planta. Como eu mencionei agora há pouco, quais são os terpenos que tem nessa planta? Porque tem planta que aumenta o apetite e tem plantas que diminuem o apetite, mesmo sendo altas em THC. Então, de uma maneira geral, o CBD tende a diminuir a vontade de comer, mas o THC depende da planta que vem esse THC. Então, de uma maneira geral, o CBD é bom para perda. Não estou falando para usar com esse fim, tá? Mas que a gente vê que alguns pacientes podem diminuir. Agora, eu quero lembrar, que eu acho que é importante, é que os canabinoides, eles têm uma questão de modulação. Então, tem pacientes, por exemplo, pacientes oncológicos, que estão com asco da comida. Eles olham aquela comida e eles não querem aquela comida. Carol, pessoal, só um minutinho. Eu vou só desativar os comentários, porque está travando um pouquinho. Daqui a pouco eu volto, tá, pessoal? Só para não atrapalhar aqui, porque tem muita gente dizendo que travou. Tá. Espera aí, só um minutinho. Pronto. Daqui a pouco a gente volta, pessoal. Já estou com as perguntas anotadas aqui. Tá.
Então, por exemplo, um paciente oncológico que tem essa aversão à comida, quando ele usa o óleo rico em CBD, ele normalmente ele tira esse asco, esse desconforto com a comida e começa a comer. Então, não necessariamente ele vai ter a larica, que é muito comum dos usuários da cannabis de forma recreativa, mas ele faz uma modulação no nosso sistema e esse paciente agora se sente à vontade para comer. Então, acho que eu... Entendi. Outra pergunta também, que eu escuto muito aqui no consultório também, já vi algumas passando aqui, se o uso dessas duas substâncias, principalmente, elas têm uma relação com um maior potencial de psicose, né? Se o paciente ele tem mais chance de desenvolver delírio, alucinação. Na sua prática clínica, você percebe alguma coisa desse sentido na literatura ou não é por aí? Tá, então só vou concluir a comida, o PAN, tá. E aí eu entro nessa questão. Então, retirada de alimentos inflamatórios. Falei do glúten, do leite, açúcar e adoçante, embutidos, presunto, queijo, peito de peru. E os industrializados, soja também altos. E o movimento temos que fazer exercício, né? Não tem jeito, o que der. Agora, com relação à psicose, o THC ele realmente pode ser um gatilho. Agora, não existe uma relação causal, isso é estudo da Harvard, mostrando que, à medida que os anos foram passando, a concentração dos canabinoides aumentou. E, ao mesmo tempo, o diagnóstico de esquizofrenia se manteve. Então, como gatilho, que bom que a gente está aqui entre profissionais de saúde, que fica mais fácil da gente comunicar isso. O gatilho de um surto psicótico pode ser o THC? Pode ser acabou com o namorado, foi despedido do emprego, sofreu um trauma. Então, não é porque um canabinoide pode trazer essa questão que a gente tem que culpar a cannabis pela esquizofrenia do paciente. Então, sim, a gente evita o uso de THC em alguns pacientes, mas plantas ricas em CBD com baixo THC, por exemplo, até 0,3%, eles têm um potencial terapêutico descrito na esquizofrenia. Hoje, eu no meu consultório, junto com o psicólogo da minha equipe, tratamos esquizofrenia usando cannabis. Eu acho que esse, para mim, é a maior prova. Além de um estudo da Revista Brasileira de Psiquiatria, publicado pelo pessoal da USP Ribeirão, com o Zuard, eles mostram, num estudo, que o CBD ele tem potencial antipsicótico. Então, não é tão do mal assim essa planta. E na prática, assim, para fazer uma síntese das patologias, a gente escuta muito sobre Parkinson, sobre doenças inflamatórias intestinais, né? A gente escuta muito para doenças oncológicas, tem uma que até está aprovada pela Anvisa, que é a espasticidade, né, da esclerose múltipla, né, que é as contrações involuntárias. Na prática, assim, se a gente for hierarquizar assim, vou botar umas 3 a 5 patologias que tem mais estudos, né? Não quer dizer que está aprovado ou não aprovado, mas que a literatura tem avançado muito. Você cita para a gente, doutora Carolina? Sim. A gente tem maior robustez de estudos científicos na epilepsia, na dor e na espasticidade, principalmente da esclerose múltipla. E a gente tem evidências conclusivas em algumas outras condições. Inclusive o CFM tem uma cartilha que ele menciona de cannabis e que ele coloca ali uma série de evidências conclusivas, inclusive a dor está ali entre elas. E considerando que os brasileiros, 67% dos brasileiros apresentam algum tipo de dor crônica na sua vida, acho que a dor é uma questão bem central. Mas a gente vê estudos que não têm evidências conclusivas, mas que existem evidências, moderadas ou não, mas que a gente observa na prática clínica que tem alto impacto. E aqui, como a gente está falando com profissionais de saúde, a ansiedade e a insônia sendo centrais, tá? Nesse potencial. Então, eu acho que dessas duas a gente tem, vamos dizer, pelo menos 80 milhões de brasileiros para 100, né? Porque existe aí uma variabilidade, mas a gente tem um potencial de ajudar muita gente com o uso dos canabinoides, principalmente na saúde mental. Ótimo, obrigado, doutora. Teve um estudo, não sei se você chegou a ver, doutor Cripo, da USP de Ribeirão Preto, ele fez agora em agosto, publicou agora no JAMA, né? Jornal americano. Ele pegou 120 voluntários na linha de frente
de hospital que estavam provavelmente com burnout na escala que ele fez e separou nos dois grupos, né? No grupo ele fez usando o tratamento tradicional, mas acrescentando o canabidiol no grupo A. Teve uma redução de até 40%, né, nos sintomas de ansiedade e depressão, publicado da USP, mostrando que realmente é promissor, né? Realmente a gente precisa avançar na medicina sem ficar apegado de novo em questões emocionais. Estamos falando da parte medicinal, não é a parte recreativa. Então, por meu caso aqui como psiquiatra, Carol, que eu vejo muito dor crônica, vejo muito paciente tratado de forma irregular, muito paciente refratário, é uma esperança. Né? A gente está aí com uma série de estudos, principalmente internacionais, que estão na nossa frente, né? Já que você participou lá do dia a dia desse avanço. E por isso que eu quis trazer a doutora Carolina, eu repito, que para mim é a pessoa que mais entende desse assunto, tá aí, vide todas as credenciais aí que ela já trouxe para vocês, para a gente ver o que é verdade. Por quê? Uma das funções aqui do nosso projeto, Carol, é combater a desinformação. Hoje, pessoal, Carol, saindo um pouquinho do tempo, chegou um paciente, marcou consulta, eu estou aqui no consultório. Ele veio com exame de lítio, algum profissional aí que não sei por que pediu lítio, e o lítio dele veio 0. Aí ele entrou na internet, digitou lá, lítio 0. Olha o Google aí. Lítio 0, ou lítio tem a ver com o transtorno bipolar do humor. Veio marcar a consulta aqui para repor o lítio, porque ele leu na internet que ele tem transtorno bipolar do humor. Falei, olha, eu vou te avaliar, né, no diagnóstico que ele é clínico. Mas o lítio, meu irmão, é um elemento da tabela 1A periódica, ele tem que ser 0 no corpo. É igual dosar ouro, diamante, 0. Então, se você não toma, você vai dosar para quê se tem que vir 0? Porém, é uma substância utilizada desde a década de 50, 60, que até hoje é padrão ouro, padrão A junto com ácido valproico, para transtorno bipolar do humor. Então, se ela é palpável, igual o ferro, a gente ingere ferro, você consegue dosar o ferro. Se ela é palpável no ambiente, presente na tabela 1A periódica, você faz essa ingestão, é uma das poucas substâncias na psiquiatria, com fidedignidade, que você consegue saber se a dose está adequada através de uma janela terapêutica. Então, é 0. Você introduziu, tem uma janela terapêutica que você consegue se basear, não é só nisso, o julgamento clínico é sempre mais importante, mas que nos dá um norte. Imagina se a gente conseguisse disseminar essas informações, igual nós estamos fazendo hoje, o tanto de sofrimento a menos, de dinheiro gasto que as pessoas iam ter. A gente está aqui para isso. Carol, você se importa de eu abrir agora pelo menos uns 5 minutinhos para perguntas? Bora lá. Deixa eu desativar aqui então, peraí. Opa! Enquanto isso, pessoal, cadê a setinha? Vamos embora. Desativar, cadê? Ativar comentários. Bom, a Carol já respondeu, que era sobre a questão do ganho de peso. Outra que também se repetiu muito aí foi a questão da psicose. THC existe uma pequena chance, mas nada onde tem uma contraindicação absoluta, né? Outra que apareceu aqui, olha lá, canabidiol é utilizado para tratar aracnoidite. Deixa eu ver se eu entendi certo. Falhou aqui para mim. Mas outra que passou aqui é sobre gravidez. Existem estudos do canabidiol para gravidez ou ainda... A gente não tem base suficiente nem para sugerir, nem para recomendar e nem para não recomendar. É um desafio porque a gente não tem, é muito variável, as cepas são milhares de cepas, e assim, a gente precisa, eu sempre quando alguém me faz essa pergunta, eu passo a responsabilidade para a pessoa, eu trago elementos para a pessoa ponderar e tomar a sua decisão, que a decisão é sempre do paciente. A gente precisa considerar qual que é o custo biológico de ter ou não ter uma medicação alopática, porque às vezes a mãe, a gestante não quer tomar uma medicação alopática. E aí, qual que seria o impacto biológico da pessoa não tomar nada? E a gente produz canabinoides no nosso corpo. Então, é uma escolha, porque a gente não tem nada que seja uma contraindicação absoluta ou uma recomendação do uso dos canabinoides na gestação. Então, tem que ser uma decisão se a pessoa está à vontade de tomar um alopático, que sim, tem estudos mostrando, e também tem os estudos mostrando os efeitos colaterais. E aí a gestante tem que
tomar essa decisão. Agora, só voltando um pouquinho na questão do apetite, que eu acho que vale pontuar, é que normalmente o CBD, o CBD tende a diminuir o apetite. Mas, como eu falei para você, tem casos que não, que o paciente começa a comer mais, como no caso dos pacientes oncológicos, ou no caso dos pacientes que têm seletividade alimentar, que é muito comum no paciente com Alzheimer e no paciente com diagnóstico de autismo. Então, existem alguns casos que o CBD pode aumentar o peso do paciente, mas de uma maneira geral, ele modula, os canabinoides, eles modulam o sistema. Perfeito. Teve um seguidor nosso que falou que a gente está falando muito de canabidiol e não falou muito de THC. Fala um pouquinho de THC, quando é utilizado, sim. enfim. Não, a gente mencionou, né, a importância do THC, por exemplo, na síndrome de Tourette, mas existe sim um grande potencial terapêutico do THC. A gente vê que, por exemplo, nos pacientes com câncer, com dor, a dor ela tem uma influência bem interessante quando a gente faz a proporção 1:1. Espasticidade é um outro caso que a gente vê uma resposta bem interessante com o THC. Inclusive um dos 2 produtos de cannabis vendidos na farmácia, porque isso as pessoas também não estão sabendo, né, Ervin, que a cannabis já é vendida nas farmácias. Inclusive, um dos produtos que é registrado como medicamento tem mais THC do que CBD. Só para a gente ver que já é uma realidade. Então, a espasticidade é náuseas e vômitos, a gente vê que o THC tem um impacto bem maior do que o CBD. E com relação à parte anti-inflamatória, tanto o CBD quanto o THC, eles têm sim uma resposta positiva. E no glaucoma, a gente usa o THC e, inclusive, é uma contraindicação, dependendo do glaucoma, o uso de CBD. Então, essas daí são algumas condições onde a gente vê, sim, uma importância muito grande do uso do THC no tratamento do paciente. Então, vamos lá, pessoal. O que a gente conversou aqui até agora? A doutora Carolina, ela passou aqui dados científicos, ela passou a experiência dela ao longo de 8 anos no exterior, trazendo para cá, para o Brasil, essa experiência. Lá, como ela disse, já está muito mais avançado do que aqui. Ela citou os 2 mais utilizados, né, que é o canabidiol e o THC, as indicações, né, o que já tem de mais estudos robustos, mostrou a importância que não é só a substância, que ela lá na clínica dela, eu sei disso, porque eu conheço, ela faz o tratamento multidisciplinar, o psicólogo cada vez mais, o profissional de saúde cada vez mais vão ter perguntas, como está chovendo aqui de perguntas sobre o tema, porque tudo que é novidade vai gerar curiosidade. Então, a gente tem que estar aqui para aprender de forma correta, para não olhar no Google como esse paciente veio hoje, coitado, trazendo um exame do lítio. E o que a gente quer justamente é melhorar essas informações. E hoje a gente pode contar, né, com uma pessoa que pode ter todo o know-how para responder essas perguntas. Eu sei que foram muitas hoje. A gente está tentando aqui nesse curto horário de curto espaço poder trazer, né, para vocês, dividir esse conhecimento com a doutora Carolina. Por quê? Quanto mais dúvida a gente tem, quanto menos a gente sabe, mais a gente julga. Olha o tanto de informação que a gente trouxe aqui para vocês hoje. Agora, se vocês vão ter o quê? Informação para vocês pensarem, né, estudarem, né, pensar de uma forma melhor. Queria também que a gente fizesse agora, pessoal, aquela tradicional foto, Carol, aquele sorriso. Bota lá, hashtag Série Saúde Mental, posta lá no Instagram marcando o Psiquiatria em Curso, que a gente vai deixar fazer uma pergunta, como a gente vem fazendo. Então, sorriso aí, Carol, todo mundo. E, quero agradecer, a gente está finalizando a live. Com certeza vou te chamar outras vezes para participar, que é um assunto que vai tomar aí nosso noticiário, né, cada vez mais com esses avanços. Quero colocar esses aviãozinhos, pessoal, que eu te pedi, a gente bateu quase 700 aí na live. Eu vou, prometo, se bater 1000 comentários, cada um comentando, chamando o amigo para comentar, a gente vai postar a live para vocês, tá bom? Mais uma vez eu agradeço, Carol, mais uma vez a sua disponibilidade, e quero saber o seguinte,
cada vez mais a gente está trazendo conhecimento para vocês. Então, quanto mais vocês chamarem os profissionais de saúde, os psicólogos, para ter as informações, para ser a nossa porta de entrada, mais a gente consegue avançar sobre esses temas, sobre a saúde mental, sobre a informação correta. E amanhã, já te convido também, doutora Carolina, vai ter a Maitê Proença, nossa atriz, vai dividir aqui com o que ela tem, né, sobre a experiência sobre essa parte, para mostrar que acontece com qualquer um. E quem for psicólogo, repito, coloca o número 1, quem for profissional de saúde, 2, quem for paciente, 3, só para a gente saber como é que a turma está. Carol, vou abrir aí para você dar as últimas palavras, considerações. Mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade. Os psicanalistas, quando eu falo profissional de saúde, psicólogo, entra todo mundo, pessoal. E aí eu queria que você se despedisse da turma, passasse aí seu conceito final. Mais uma vez, muito obrigado, viu, doutora? Sim. Bom, primeiro, uma honra estar aqui, um prazer sempre falar com você. Eu estou muito feliz que você está indo nessa direção. O psicólogo com os outros profissionais que fazem parte da equipe multi, não só o psicólogo, é o que vai fazer diferença. E fico muito feliz que tanta gente esteja querendo estudar esse assunto, porque é assim que a gente desmistifica. E saber que você é um psiquiatra que está formando pessoas sem essa visão da medicação faz toda a diferença, né? A gente teve uma formação do mesmo lugar e agora a gente está tão diferente da maioria das pessoas que a gente vê, tirando a medicação dos outros. Imagina um psiquiatra que tira a medicação, isso é maravilhoso. Eu fico muito feliz que você está passando e parabéns para quem está aqui essa hora da noite, aprendendo, estudando, é isso que vai fazer diferença. Queria dizer que a cannabis é um desafio de comunicação, não é um desafio de ciência, a gente já tem ciência suficiente, a gente precisa espalhar essa palavra, porque talvez a gente consiga substituir esse Rivotril por cannabis. E seus pacientes vão perguntar para vocês. Redução de danos é uma política pública que funciona. Quem sabe a gente não consiga tirar o Rivotril, tirar os benzodiazepínicos e substituir por uma terapia que é mais segura e que também é efetiva. E trazer melhor qualidade de vida. E lembrar todo mundo aqui que mudança de estilo de vida vem antes de medicamento. Porque sem isso a gente vai enxugar gelo para sempre. Então, parabéns aí aos psicólogos, aos psiquiatras e todo mundo que faz trabalho com saúde mental. Obrigada a todos. Obrigado mesmo mais uma vez. E, repito, promessa. Se tiver 1000 comentários na foto que a gente vai postar daqui a pouco, eu vou soltar a live para vocês, hein? Uma live muito especial com a pessoa que mais sabe do assunto no país. Pessoal, uma boa noite para todos. Amanhã, 18h30, um horário mais cedo, nossa atriz Maitê Proença vai trazer aí tudo que ela sabe aí sobre as experiências sobre saúde mental, para dividir com vocês, tá? Um beijo grande, para finalizar aí nossa terceira batalha a favor do combate ao preconceito e à desinformação. Um beijo grande a todos. Boa noite, Carolzinha. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau, gente. Tchau.